Depois de um tempo parado, agora eu volto com os vídeos de leitura comentada. E o quadrinho que eu escolhi dessa vez é The Batman's Grave, que deve ficar aqui como o túmulo do Batman, caso a Panini venha a traduzir literalmente. Essa série ela tem 12 partes, é uma maxi-série. Está sendo escrita pelo Warren Ellis, desenhada pelo Brian Hitch, e tem na arte final o Kevin Nowlan. Quer dizer, só tem ali os caras de peso mesmo, veteranos do mercado de quadrinhos americano. E para fazer essa leitura eu li 5 capítulos dos 12 que vão ser lançados. E tenho sempre que lembrar vocês, como de costume eu faço, que esse vídeo aqui não é um vídeo de review, é um vídeo sobre as minhas impressões a respeito da leitura que eu fiz. Se essa série tem potencial para se tornar uma coisa boa mesmo, se ela pode ser um clássico do Batman, um novo clássico no caso, ou se ela vai acabar sendo mais uma boa história, mas que não passe disso. A sinopse conta que o Batman vai investigar um crime de um advogado que foi morto dentro do apartamento dele. E esse advogado ele acaba descobrindo que ele tinha uma obsessão em encobrir os atos do Batman. Então o Bruce Wayne ele tenta utilizar de um método que é entrar na cabeça da vítima e tentar se colocar no lugar dele, também através dos textos que ele deixou, das informações e de uma espécie de diário, para poder seguir os passos do assassino e resolver o crime. Pela parte dos roteiros, você vai ver o Batman realmente atuando como um detetive, como deveria ser, pelo menos na maioria das histórias dele que explora essa característica do personagem. O roteiro ele não tem medo de fazer certas perguntas que são pertinentes sobre a atividade do Batman, sobre o que ele faz efetivamente, se aquilo acaba fazendo mais mal ou bem para a cidade. O que faz com que o Bruce Wayne acabe se questionando um pouco sobre a atuação dele. Dentro dessas 5 edições que eu li, eu pude perceber que o Alfred é bem utilizado, como aconteceu no caso do filme, por exemplo, desde a série de filmes do Nolan, em que enquanto o Batman está agindo dentro do Batmóvel, o Alfred fica se comunicando com ele, passando informações e ajudando ele, dando um feedback, um retorno para as informações que ele precisa. Então o Alfred é aquele que está bem utilizado como um coadjuvante na história. Ele não fica o tempo inteiro só dentro da mansão esperando o Bruce Wayne chegar todo arrebentado para fazer curativos ou ajudar ele. Ele acaba dando uma boa cobertura para o Bruce Wayne. Outro detalhe que eu percebi em relação às histórias até o ponto em que eu cheguei é que eles colocam um foco, o Warren eles colocam o foco no caso nas investigações, e esse lado tá bem trabalhado. O Batman tá bem estratégico, bem explorando esse lado detetive dele mesmo, que eu acho que é uma coisa que tem que ser padrão do personagem, porque se ele é conhecido como um dos maiores detetives, ele não pode simplesmente pegar e avançar na cena de um crime, de um vilão, sem planejar em cima daquilo, sem preparar o terreno antes de colocar os pés dele em ação dentro da cena do crime. Então as histórias elas têm essa parte toda da investigação, do trabalho de coletar informação, pistas, e também tem as partes de ação que são muito bem feitas, muito bem representadas pelo desenho do Brian Hitch. Pela parte dos diálogos, a gente já conhece o Warren Ellis e sabe que ele é econômico em relação a diálogos. Ele não fica lotando a página de texto, e eles também são úteis, eles estão lá sempre para avançar na trama. No geral, ele escreve bons diálogos entre o Alfred e o Bruce Wayne. Eu só acho que ele deu uma escorregadinha às vezes quando
ele coloca o Alfred para ficar meio que defendendo os bandidos e tratando eles um pouco como vítima do ambiente da cidade de Gotham, sendo que, como o próprio Bruce Wayne diz na história, eles têm a opção de escolher sim ou não pela vida do crime. E além disso, o Alfred nessa história, pelo menos nesses capítulos que eu li, ele tá bem soltinho, ele fica provocando bastante o Bruce Wayne, que é aquela coisa típica de você ver o Alfred provocando ele com piadas e ironias a respeito da insistência dele em sair para combater o crime e voltar todo quebrado, de ter confronto com os vilões em que quase ele volta morto para casa. E também o Warren Ellis é aquele tipo de cara que ele sempre deixa um espaço reservado nas páginas das histórias que ele escreve para não ter diálogo nenhum. A gente via isso até em Authority ou Planetary, que ele sempre deixa algumas sequências mudas, entre aspas, para poder você aproveitar a melhor sequência e acompanhar somente com a narrativa visual do que os personagens estão fazendo. Isso acontece às vezes quando eles estão no meio de uma luta. E isso deixa a história bem interessante. A história, através dos diálogos, ela traz muitos questionamentos. Às vezes esses questionamentos não funcionam tão bem, como por exemplo o diretor do Asilo Arkham, quando o Batman vai lá tentar fazer uma daquelas visitas periódicas para tentar completar uma investigação que ele está fazendo. O diretor começa a passar um tipo de sermão para ele, começa a ficar meio que dando alfinetadas no Batman, insinuando que ele deveria estar lá trancado junto com os malucos dentro do Asilo Arkham. E isso acaba ficando um pouco excessivo, mas na maioria das vezes os diálogos funcionam muito bem. Nos desenhos a gente tem o Brian Hitch, que ele está em boa forma, no caso desenhando com um nível de detalhes bom. Ele é aquele tipo de desenhista detalhista que ele consegue colocar cenas amplas e imagens panorâmicas da cidade que ficam bem bonitas, mesmo que seja numa página só. Geralmente ele separa um quadro para fazer uma cena que fica mais detalhada. Ele também não tem preguiça de desenhar a história, principalmente em cenas de ação, com ângulos bem variados. Ele faz um bom design tanto da cidade como da Batcaverna do Batmóvel. E apesar de você perceber que em algumas páginas ou quadros o desenho dele acaba caindo um tanto de qualidade, o que deve se dar pelo fato de que o Brian Hitch ele tem realmente dificuldade para cumprir prazos. O desenho dele é bem competente e se presta muito para contar uma história do Batman, principalmente pelo nível de detalhes que ele coloca na história, pelas expressões que ele consegue tirar dos personagens principais ali e coadjuvantes, pela ambientação bem feita que ele traz de Gotham City, do maquinário que ele consegue desenhar, como o planador que o Batman usa, entre outros equipamentos. E o desenho dele é bonito, é um desenho que é próprio para representar um personagem como o Batman. E para concluir as minhas impressões a respeito dessa revista, The Batman's Grave, o túmulo do Batman, o que eu penso a respeito dela? Eu acho que ela tem potencial para ser uma boa história, como ela vai ser uma maxi-série em 12 partes, do mesmo jeito que o Relógio do Juízo Final. Ela vai gerar um bom encadernado. Tomara que quando a Panini trouxer ele pra cá não traga com um preço absurdo e coloque luxo desnecessário só pra tirar dinheiro do leitor. Mas é uma boa história, eu acho que ela tem potencial para melhorar. Eu só li até o 5º capítulo, como eu disse no início do vídeo, então ela tem realmente como crescer essa história, e tomara que ela acabe melhorando, acabe se confirmando e sendo uma boa história no geral para você ler, como um encadernadinho ali fechado com uma boa história do Batman. Como eu não sei logicamente o andamento da história até o final, pode ser que ela se torne um clássico se ela
Se ela melhorar muito a qualidade dela, pode até ser, mas eu acho que pelo que eu li até agora, ela vai ser somente uma boa história do Batman e competente o suficiente para você ter na coleção, sendo ou não fã do personagem. Então essas foram as minhas impressões a respeito dessa nova série do Batman. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora. Muito obrigado. Até a próxima e até o próximo vídeo.